Olá, bom dia, pessoal. www.conspirações.com.br. Aliás, não precisa mais falar www, né? Conspirações.com.br. E no YouTube, /Conspirações TV. Seguinte, quando a gente estamos cansados de assistir esses desmandos ou esses administradores. E quando eu chamo administradores, são todos legisladores, executores, não é? E funcionários subalternos que brincam com a legislação, brincam com o direito do povo. Veja aí aquele deputado, etc., que foi preso e não foi cassado. Cadê a ilibada conduta, tanto decantada, não é? Tem que ter ilibada conduta e notável saber. Onde é que está a ilibada conduta e o notável saber? O que é ilibada conduta? Ora, todos sabem, não é? Uma conduta perfeita, um cidadão exemplar, que obedece às leis, que obedece à cidadania e tudo mais, todos os nossos... tudo aquilo que nos administra, não é? E notável saber, está na cara o que é, né? Notável saber é a sabedoria, que tenha um conhecimento bastante amplo de tudo à sua volta, em todas as matérias. Ou para aquela que se dedica, que tenha notável saber, pelo menos para aquela que se dedica. Então tá aí, o camarada está recebendo, não foi cassado o seu mandato, e coisa nenhuma. Assim como aquele promotor público que matou, não é? Matou descaradamente, continuou recebendo. Nós, pobres cidadãos, se cometemos algumas falhas na empresa que prestamos serviços, a que somos vinculados, nem pense duas vezes, não dá 24 horas para você ser extraditado da empresa. Não é? Usei o termo extraditado porque é de uma violência muito grande. E continuamos assistindo aí o caso do Supremo Tribunal, que estava na cara que ia dar empate, ninguém é tonto, não é? Que ia dar empate para que ficasse na mão de um só o voto de Minerva. O voto de Minerva. Vou repetir, conspiraçõestv.com.br ou youtube.com/conspiraçõestv. E continuamos vendo, você aí vê também, não é? Isso aqui, ó. Programa Mais Médicos. E promete melhorar o atendimento do SUS. Programa Mais Médicos promete melhorar o atendimento do SUS. Tem aqui a opinião de especialistas. Eu não quero saber da opinião de especialistas, eu quero saber da minha. Procuro ser muito original, né? Dentro da minha ignorância, do meu pouco saber, do meu pouco entendimento, eu quero comentar aqui sobre esse programa eleitoreiro, não é? Assim como é eleitoreiro, essa distribuição de 3 bilhões de reais que diz a presidenta, né? Presidenta por decreto, viu? Começou segunda-feira, distribuir 3 bilhões de reais aos municípios. Ora, a eleição vem aí, não é mesmo? Então, meu filho, o que você espera? Vamos comprar votos, como o Bolsa Família, né? O Bolsa Família não pode se perenizar, viu? O Bolsa Família tem que em algum momento parar, porque se ao continuar esse programa, não tem sentido, significa que ele não está dando resultado. O cidadão, não sou contra o programa Bolsa Família, não. Mas há um período, há um momento em que precisa, basta. O indivíduo tem que sair daquela situação e não depender mais do dinheiro público. Eu não chamo de poder público, não, do dinheiro público. Aquele dinheiro é nosso. Entendeu? Então, há que se pensar em perenizar, não pode. Isso aí tem que acabar em algum momento e tem que ser rápido. Isso vai provar que o país está crescendo, que o país está realmente tendo ótimos resultados. Mas falemos então.
Primeiramente, sobre esse caso do programa Mais Médicos, balela. Eu explico por quê. Ninguém tem interesse em melhorar o SUS. Mas antes de eu falar sobre isso, quero dizer, tudo bem, você tem um programa em que você está admitindo mais médicos do exterior, seja lá de onde for, tá? E condições de trabalho. Você precisa ter uma plataforma, você precisa ter uma base para isso. Você não pode atropeladamente ir admitindo pessoas e não ter onde colocá-las. Não tem equipamento para dar assistência, não é? Não tem maca, não tem nada. É um abandono total a maioria dos hospitais do SUS. Por que não ligar a eles? Você quer resolver esse assunto? Liga o SUS a todos os hospitais do país, todos indiscriminadamente. Einstein, Sírio-Libanês, não é? Todos eles, os mais famosos aí são esses. Ligue o SUS a esses aí, não precisa mais de médico, não precisa mais nada, porque antes de mais nada, antes de convocarmos mais médicos, precisamos das condições de trabalho. Tem médico que está sentado num banquinho para atender. Ele vem por interesse do dinheiro dele e acabou. Entendeu? E pouco vai fazer, porque a maioria não conte muito não, viu? Segundo, aquilo que eu estava dizendo, não há interesse em melhorar o SUS. Explico por quê. Se o SUS for aquilo que deve ser, padrão, sério, atendimento bom, não precisa ser primoroso, mas um bom atendimento, as empresas de convênio, os conveniados, as empresas que vivem do convênio médico, deixarão de existir. Essas empresas todas vão por água abaixo. Então há um interesse ali, ó, dessa forma, ligadinho ali um com o outro, em que, ó, você não melhora a situação para nós sobrevivermos. Se você melhorar a situação e der um atendimento bom, não precisa ser de primeira, mas bom ao cidadão, ele deixa de precisar do convênio médico, sabe? Então, há um rolo qualquer aí, e uso a expressão rolo, entre aspas, há um rolo qualquer por aí que quer que o SUS se mantenha a porcaria que é. Quer que o SUS se mantenha o que é. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu precisei do SUS para fazer um exame dessa parte do tórax, etc., dessa parte da barriga, abdômen, né? Do abdômen. E esse exame foi pedido em junho de 2012. Eu consegui fazer o exame em maio de 2013. Um ano, 11 meses. Um ano e meio depois. Então por aí você vê. Se essa coisa funciona como deve funcionar, primeiro nós, cidadãos, não passaríamos por isso. Segundo, os convênios desapareceriam. Se você ficar fazendo as contas, você paga aí, por exemplo, R$1.000 por mês para um convênio que você usa lá de vez em quando. Melhor você não pagar esse convênio. Fica com dinheiro. Quando você precisar de um médico, ele te cobra R$80, de 80 a R$120 a consulta. Consultou, acabou. Você tem direito ao retorno. Exames, a média está R$80, R$100, R$120 os exames. Você não vai precisar de exame todo mês, você não vai precisar de médico todo mês, e vai continuar pagando R$1.000 para quê? Mas há um interesse escuso nessa coisa toda, né? Há um interesse muito estranho, que não é tão estranho assim. Então, esse programa Mais Médicos, que promete melhorar o atendimento do SUS, é conversa, balela. Entendeu? Você precisa dar estrutura. Não adianta eu ser casado, ter 10 filhos e não ter estrutura para esses filhos. Não adianta nada disso. A população cresce, na mesma medida deve crescer o atendimento. Deve crescer tudo, aliás, as estradas, as escolas. Você quer mais porcaria que a escola? Você quer mais droga do que a escola? Cadê o civismo? Cadê o civilismo? Cadê a civilidade do cidadão? Né? Cadê aquele fervor patriótico? Você viu a Semana da Pátria aí? Há tempos e anos passados, claro, não pode ser anos à frente, anos passados, a Semana da Pátria era decantada, era
uma coisa linda, etc. Hoje o cidadão não se interessa. Por quê? Culpa da escola. A escola é a base fundamental disso tudo. Entendeu? Não tem sentido isso. Então, esse caso de melhorar o atendimento do SUS, primeiro você precisa dar lastro. Você precisa dar condições para você absorver essa mão de obra que vem aí. Senão ela vai ficar um segundo plano, ela não vai ter interesse também. Quem é que tem interesse em trabalhar num lugar que não tem ferramenta? Não é? As ferramentas não estão à disposição. Os equipamentos, quando não estão à disposição, estão deteriorados. O ambiente está vazando aqui, está vazando ali, não tem uma pintura decente, não tem uma limpeza no chão, não tem um banheiro que preste. Como é que fica? Então é balela, viu? Vou falar nisso, deixa eu cortar um pouco o assunto. Viram a fazenda do filho do Lula? Eu digo uma delas, viu? Uma delas, o cara tem 10 anos, hein? Pelo amor de Deus, sem comentário, viu? Veja lá. Desculpe. Veja lá em conspirações.com.br, né, o que estão preparando para os futuros presos do mensalão. Se é que serão presos, né? Mas veja lá, o palácio que está sendo preparado está em conspirações.com.br. E veja lá, youtube.com/conspirações TV. Muita coisa interessante lá. Um abraço aí.